E aí, fazer massoterapia, tudo bem? Bora para mais uma live, dessa vez com uma convidada sobre constelação familiar. Para todas as mulheres que precisam hoje, nessa correria do dia a dia, de um suporte, de uma ajuda para entender, né, o porquê dessas cargas, o porquê dessas cobranças, o porquê de nós olharmos para tudo e pensarmos que tudo é nossa responsabilidade. É sim nossa responsabilidade, mas sem culpa, sem peso, sem sentir que está errando, sem sentir que está fazendo as coisas da forma errada. A gente sempre faz o melhor, a gente sempre está fazendo certo. Mesmo quando a gente está errando, a gente está fazendo certo. E eu convido você para ficar com a gente até o final dessa live, compartilhar esse momento junto com a gente. E eu tô ao vivo aqui com algumas pessoas. A nossa terapeuta de constelação sistêmica acabou de chegar, a Natália Souza Costa. Eu já vou convidar ela aqui pra gente não perder tempo, porque eu sei que 1 hora é pouco para tudo que ela tem para passar pra gente. Então fica com a gente aqui até o final. Eu vou te adicionar, Natália. Eu vou tentar aqui convidar você e começar e não perder tempo. Porque, gente, esse assunto é muito interessante. Constelação familiar é algo que, inclusive, o meu pai fez, gostou e super recomenda. Então, para Nossa tá de virado, Senhora. Natália. Tá. Acontece, é o ao Aí. vivo. Oi, maravilhosa, boa noite. Olá, gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Gratidão por ter aceito esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e já quero que, por favor, você se apresente aí para todo mundo que está ao vivo com a gente agora. A gratidão é minha pelo convite, foi uma honra muito grande para mim, né? Gratidão não só pelo convite, mas pelas trocas de saberes, né? Pela, pela incrível profissional que você é. Então é uma honra estar aqui, viu? E eu espero passar tudo que vai contribuir com vocês, porque foi algo que contribuiu muito, grandemente para mim. Então eu Eu espero tenho, trazer aqui para vocês também, tá tenho bom? certeza que vai contribuir muito. Isso. Então eu quero agradecer também pela presença de vocês, pela escuta. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, né? Eu sou consteladora familiar. A constelação, ela é uma ferramenta, uma psicoterapia, né, que nos permite encontrar a raiz, né, de alguns conflitos que a gente vem vivendo, né, de várias áreas da nossa vida. E hoje a gente vai trazer essa constelação, né, essa terapia para estar, vamos se dizer, encontrando a raiz de onde que está esse conflito nas mulheres, tá Sim, bom? Então, exatamente. antes de começar, né, esse tema, eu quero primeiro falar que tudo que vai ser falado aqui às vezes pode ser duro, pode ser pesado, mas é com muito amor, é com muito carinho, porque esse foi um despertar grande não só para as mulheres que eu venho acompanhando, né, mas para mim também. Foi um despertar muito grande. Às vezes a gente achava que já estava fazendo tudo certinho, eu não precisava de ajuda de ninguém, e aí a gente descobre, vem um despertar. E foi muito doloroso para mim. Então hoje eu estou trazendo para vocês, compartilhando para que não precise ser doloroso para vocês, né? Para Uhum. que vocês possam enxergar isso antes, para que não venha, vamos se dizer, é, ou uma situação, vamos se dizer, uma situação Que venha que confrontar e provado pela isso, dor, né? isso, E é o que geralmente isso, acontece, na maior parte das vezes acontece, né, Natália, na vida da gente, principalmente as mulheres de hoje, que elas querem se mostrar fortes, elas querem parecer fortes, elas são fortes, isso, sim, mas elas acham e têm sim, uma ideia, e eu considero que é uma ideia que eu carreguei e ainda carrego, confesso, em alguns momentos, de que a gente tem que dar conta de tudo, de que a gente tem que suportar tudo, de que a gente tem que fazer tudo sozinha, e não é assim, né? A vida em sociedade isso, mostra que nós, cada um tem o seu papel, né? Na família, nos relacionamentos. Então, que a gente precisa se entender o nosso lugar, se respeitar nisso e não achar que tem que se virar e fazer tudo sozinha, né? Por isso que eu te convidei para você trazer essas ferramentas aqui para todas essas pessoas, principalmente para as mulheres, né? Que se parecem muito com o que eu passei, você já me conhece muito bem, já sabe. Gente, a Natália é minha terapeuta, então a gente está ali sempre, todas as semanas, conversando muito a respeito desses aspectos das mulheres atuais, nessa correria, nessa sobrecarga, nessa forma como a gente se enxerga e acha que tem que ser, e que na verdade não é tão bem assim, né, Natália? Então pode sim, explicar pra gente. sim. Sabe o que eu queria pedir, Natália? Que você explicasse.
da base fundamental, né, da constelação, porque às vezes as pessoas que estão aqui com a gente ao vivo, e eu quero muito que elas interajam aqui, vocês interajam aqui com a gente, porque assim, às vezes a gente nunca ouviu falar de constelação, ou às vezes ouviu falar, mas ainda não conhece o processo. Então, para que esse processo seja algo que elas possam querer vir, né, a experimentar e a passar por isso. Então, eu queria que você pudesse falar. Eu vou falar super pouco, porque eu quero que você explique, que dê tempo de você passar tudo isso. E no final, gente, para quem ficar com a gente até o final, a Natália vai fazer uma dinâmica no final com a gente. Então, é um super presente que ela trouxe de forma espontânea e gratuita aqui pra gente. Então, eu espero que todos possam ficar até o final para aproveitar. Sim, então eu peço que vocês saibam que é com muito amor, com muito carinho que eu vou trazer esse conteúdo, né, esse assunto para vocês, sem julgamentos, sem crítica. As mulheres fazem isso, não é propositalmente, não é intencionalmente, né? Além de não ter essa consciência, elas também várias situações, várias circunstâncias levaram a agir dessa maneira. Eu vou explicar sobre a constelação, vou explicar como ela, onde que está, através dela, como que a gente pode entender a raiz desse conflito nas mulheres, né? E também vou falar como essas mulheres, né, o que que elas, como elas chegaram nessa situação e o que que elas podem fazer para entrar nesse processo de cura. Porque é um processo, é uma transformação. Tá bom? A gente não é pisquei, agora eu tô curada. É um processo, né? Fosse fácil, né? Então, isso não dá. Então, para começar, quem aí se considera a fortuna? A fortuna, eu não preciso de ninguém. Coloca uma florzinha ou um diamantezinho, mas quem que se considera, eu dou conta de tudo sozinha, eu carrego o mundo nas costas, ou conhece alguém que é assim? Então vamos interagir. Quem que vocês conhecem alguém assim? Quem que se identifica? Coloca as florzinhas, coraçãozinho. Eu não tenho vergonha não, Natália, porque é até assim difícil falar, né, assim, público, solto, mas é uma realidade da maioria das mulheres, né? E é muito importante a divulgação dessa terapia, aqui como meu pai presente na live, obrigada, pai, pela sua presença. O meu pai fala sobre isso, depois que ele fez a constelação, participou de constelação, e ele entendeu o processo, entendeu a importância disso na vida, ele quer passar para outras pessoas. E eu também, a partir do momento que eu entendi e que eu sei da importância, por que não falar? E por que não assumir? Né? Porque ninguém é 100%, ninguém é perfeito o tempo todo. A gente está aqui nesse processo de evolução para aprender. E por que não aprendermos aqui juntos, né? As pessoas aqui todas respondendo eu. Só do nosso jeito que a gente falou que já se libertou disso. O restante é Sim, tudo grande eu. maioria das mulheres hoje, né? Dentro de cada um de nós existe tanto a energia feminina quanto a energia masculina. Né? E para que sermos seres completos, seres harmônicos, precisa de ter o equilíbrio dessas energias. Tanto o equilíbrio da energia feminina adulta, quanto o equilíbrio da energia masculina adulta. Então a gente precisa de ter essas duas energias, essas polaridades dentro de nós. Acontece que, como uma forma de autodefesa dessas mulheres, elas foram desenvolvendo muito forte o masculino, né? Essa energia masculina, né? Que a gente vive nesse meio patriarcal, onde que o centro é essa energia masculina. Então, elas foram desenvolvendo mais e mais acendendo a energia feminina. Alguém já ouviu um comentário? Eu não expresso meus sentimentos porque eu me sinto fraca fazendo isso. Alguém já viu alguém falando isso? Alguém já se identificou com isso em algum momento? Ou já pensou, né? A energia é vista como fraca pela nossa sociedade. Então a gente vai se esquecendo cada vez mais dela e vamos nos tornando pessoas mais pesadas. A mulher que vive nessa energia masculina, ela sente um peso muito grande. Ela se sente sobrecarregada, ela se sente esgotada, cansada. Então ela não tem onde ela descansar, ela não tem onde ela sentir que é essa energia feminina. É como se eu não vou desenvolver essa energia feminina porque eu vou me sentir fraca. Vocês conseguem compreender? Faz sentido para vocês? Consegue visualizar isso? Então, como que é essa energia masculina? Como que é essas mulheres, né, que desenvolveram mais essa energia masculina? Essas fortonas, vamos dizer.
São pessoas, eu tô aqui com a minha colinha para eu não me perder, tá bom, gente? São pessoas que precisam muito de ter o controle, de estar no controle. Às vezes elas não admitem que precisam desse controle. Às vezes alguma outra pessoa de fora falou para ela que ela é controladora ou até mesmo manipuladora, mas ela não acredita. Muitas das vezes ela não admite, né, esse controle. Mas são pessoas que não conseguem ter surpresas na vida. Porque ela pensa assim, gente, se eu tenho uma surpresa e eu não souber lidar com essa surpresa, porque ela não se permite sentir, então ela fala, eu não vou dar conta de sentir isso, então eu não posso ter surpresa, eu tenho que ter o controle de tudo que eu vou fazer. Eu preciso de estar sob controle. Outra coisa também, outra característica que é dessas mulheres fortonas, é que elas vivem no mental, né? Só funciona daqui para cima. Daqui para baixo não funciona. Ela não sente as suas emoções, não entra em contato com os seus sentimentos, né? Então ela vive no mental, né? É tudo para ontem, como que eu posso, o como é muito forte, né? Como que eu posso chegar em tal resultado? O que que eu posso fazer? É tudo muito racional. Ela é muito racional, muito objetiva e tem essa resistência muito grande no sentir. Igual eu falei, outra coisa é que ela busca uma fórmula perfeita. Eu quero uma fórmula perfeita. Se eu virar para ela e falar assim, olha, você está muito no seu masculino, o que que você tem que fazer? Ah, eu quero uma fórmula perfeita, eu quero um mapa de como que eu vou chegar nisso, e eu quero de um dia para o outro. Eu quero de uma forma que seja segura, eu quero que seja rápido, porque eu não aguento entrar no processo. E o processo é a energia feminina. Você entrar no processo é a energia feminina. Então, ela quer muito como, quer uma fórmula que seja segura, com pressa, não se permite viver o processo. São pessoas muito técnicas, muito duras, muito rígidas, né? Muito secas e sobrecarregadas. Por que que elas são sobrecarregadas? Porque elas sempre se doam mais. Elas acham que elas precisam se doar. Não leva em consideração quanto o outro está disposto a dar. Não leva em consideração se o outro quer receber. Elas simplesmente vão dando, criando uma dívida enorme em relação a outra pessoa. Quem é minha paciente e está aqui sabe que eu falo muito sobre a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma das leis, né, das ordens do amor da constelação familiar, né, que é muito importante. Quando ela é transgredida, causa essas, vamos dizer, esse desequilíbrio nas relações. E isso faz com que as relações ou entrem em conflitos seríssimos ou acabem, né? Então é muito importante, né, ter esse equilíbrio. Então essas mulheres elas se sobrecarregam porque elas fazem demais nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos, vai ferindo essa lei do equilíbrio. Por mais que elas se doem, elas ainda são maltratadas, elas ainda não são reconhecidas, as outras pessoas preferem outras pessoas. E por que que isso acontece? Porque quando ela se doa demais, ela se coloca num lugar de superior. E as pessoas não gostam disso. Então, as pessoas sempre vão tentar tirar ela daquele lugar, né? Então, vai ter casos de traições, vai ter casos de situações de competição, de inimizades, para tirar aquela pessoa daquele lugar. Então, as pessoas não aceitam. Né? E às vezes ela não vai ser reconhecida porque as pessoas elas sabem que elas estão se colocando num lugar de superior. Então, é como se a dignidade delas tivessem sido feridas. Então, para tentar, vamos dizer, compensar essa dignidade que foi ferida, ela vai tentar atacar essa pessoa que está se colocando como superior. Compreende? Então, fazendo sentido para vocês. Né? Então, essa pessoa ela se sente desvalorizada, ela se sente desconsiderada. E ela sofre com os efeitos disso e muitas das vezes ela não se dá conta. Né? Então ela não considera o que o outro quer, não considera o que o outro está disposto a dar, né? E quando ela faz isso, além dela crescer essa dívida, ela ainda está desrespeitando o outro, desrespeitando a capacidade que o outro também tem de dar, né? Ela não aceita receber, isso é muito forte nas mulheres fortonas, às vezes, não, eu só dou, na hora de receber ela fica com um pé atrás, né? Então, ela não consegue enxergar a dignidade das pessoas que estão vivendo seus próprios destinos. Não consegue enxergar que as pessoas também estão dando o seu melhor. Que elas também têm o essencial delas, que eu vou falar mais para frente, né? E que elas estão dando o seu melhor ali.
Então, são pessoas que acham que está acima de todo mundo. E elas estão acima de todo mundo pela dinâmica dela estar fora do lugar dela. Ela está fora do lugar dela lá desde os pais dela. Ela está se colocando acima dos pais dela. Então, ela vai se colocar acima também nas outras relações. Isso vai refletir, né, nas outras relações. Então, são pessoas que se consideram acima. Ela acha que amadureceu muito cedo, né? Então, muitas das vezes, ela realmente amadureceu na vida externa, né? Na vida adulta ela consegue trabalhar, consegue se manter, tudo e tal, mas internamente, emocionalmente, ela ainda continua uma criança ferida. Ela não consegue lidar com as suas emoções. Toda vez que é para ela lidar com as suas emoções, que é para ela sentir, ela se bloqueia. Não se Ela não permite. permite, Não se né? permite. E atrai pessoas que querem receber também em desequilíbrio. Muitas das vezes a pessoa acomoda ali, são pessoas que são mais dependentes, e que querem só receber, não querem doar. E Acaba então elas trazendo vão homens nesse desequilíbrio, né? Homens que são mais isso, femininos do que masculinos. Eles estão em desequilíbrio também, isso, né? E aí não isso, bate, porque ela, por ser mais forte, ela espera alguém que seja, né, acima. Só que ela não aceita. Ela precisa daquilo, só que ela não aceita aquilo. isso. Então ela não se coloca no lugar. E aí a pessoa também que ela se relaciona acaba também estando fora do lugar dela. E é lógico que esse relacionamento não vai dar certo, né? Vai gerar muito Isso vai trazer sofrimento, muitos muito atritos. conflito, muito desequilíbrio, sempre causa conflito, dor e separação, né? Isso. E ela vai se tornando a mãe de todos. A mãe dos relacionamentos, a mãe do no trabalho, todo mundo recorre a ela. Ela vai salvando, ela acha que vai salvando porque ela acha que sabe o que é melhor para todo mundo. Então Uhum, ela vai salvando todo mundo, mas ela mesma fica esquecida. uhum. A vida dela fica esquecida e ela se ocupa muitas vezes desses salvamentos para não olhar para si, né? E vamos lá, então, e pode ser que encontremos, né, pessoas que não querem entrar nessa dinâmica, pessoas que não querem se tornar o filho ou a filha dela, pessoas que Uhum, vão entrar em atrito com ela para colocar ela no lugar dela. uhum, Então vão existir as três pessoas, né, no relacionamento. Vão existir as pessoas que vão acomodar, e aí essas pessoas que acomodam, geralmente a mãe, vamos dizer, né? Ela perde totalmente a admiração, perde o respeito por aquela pessoa que se acomodou e começa a trazer conflitos por isso. uhum, Ou aquela pessoa que vai competir, vai falar, não, esse não é seu lugar, então vai entrar em atrito. Ou uhum, então a pessoa que não tem interesse em competir e vai sair do relacionamento. Então vão uhum. ser essas três pessoas que podem, né, surgir na vida dessa salvadora, dessa mãe de E todos. quantas mulheres que estão aqui com a gente, ou quantos homens estão aqui com a gente também, que já se viram num relacionamento assim, e que a gente tem isso em todo lugar, não só relacionamento homem e mulher, não relacionamento afetivo, mas no trabalho, né? No trabalho nós vemos muito Sim. isso hoje, pelas mulheres que estão dominando aí o mercado de trabalho, que estão se posicionando cada vez mais alto, e também nas amizades, né? A gente vê muitas. Eu sou uma dessas amigas, né? Que às vezes acaba que não, conta comigo, pode contar comigo. E você vai fazendo, 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 e a hora que você vê, você fala, meu, e eu? Né? Não posso A fazer. dívida só vai A pessoa. crescendo. Exato, a pessoa tem a vida dela, tem a responsabilidade dela pelas escolhas dela. Eu não posso trabalhar com as escolhas que ela fez. Eu tô ali para dar um suporte, um apoio, eu sou amiga, eu sou parceira, mas eu tenho que me colocar nesse lugar. E por isso que eu acho que essa ferramenta da constelação é tão importante para a pessoa, em todos os relacionamentos dela, olhar para o outro, né, com as coisas do outro e não trazer isso para a vida dela, porque não pertence a ela. Então, se colocar na amizade como amiga, no relacionamento como esposa, no meu caso, na pai e mãe como filha, né? E não querer mandar no meu pai, na minha mãe, ou querer mandar nos meus irmãos, ou querer Sim, tomar conta da vida de todo mundo, porque isso não funciona, né? Eu mal consigo isso cuidar da mesmo. minha, né? Então, é muito, a gente Sim, acaba. a Mas é nossa nesse vida. ponto que eu queria que você chegasse agora. Em que ponto que a mulher tem que chegar, até que ponto ela precisa chegar para entender, né? Porque eu fui pela dor, mas poxa, não tem uma outra forma, né? Por isso que a gente colocou essa live aqui, para de repente ela se enxergar nessas Sim, características que você está falando. Gente, se você respondeu pelo menos em três características dela, sim,
dessas aí que a Natália falou, você já se encaixa no perfil, fica com a gente aqui até o final. Sim, essa mulher, só falando mais algumas características, ela não acredita que o problema é com ela. Geralmente ela fala, é porque o outro não tá dando conta. Eu não preciso de ajuda. É, eu mesma tô fazendo tudo Eu resolvo. certinho, eu mesmo vou ler um livro e acabou e pronto. Ela se Uhum, desenvolve em várias áreas, mas ela não enxerga onde que ela precisa realmente de ajuda. Enxerga a real carência dela, né? E ela entende que o meu amor vai salvar o outro, vai consertar o outro, mas ela não olha que esse amor para se salvar, entendeu? uhum, E não entra em contato com seus sentimentos, a maioria das vezes. Então, ela não sabe o que que ela precisa, ela não sabe quais são as necessidades dela. E às vezes ela sente, por exemplo, não se permite nem sentir dor física. Às vezes ela não dorme, tá cansada, tá tudo super sobrecarregada. São mulheres que geralmente têm burnout, né? Que têm um esgotamento no trabalho muito grande, porque elas não se permitem olhar. Ela não vê que ela tá precisando daquilo, ela não olha para a necessidade dela. Então ela nem se permite sentir, né? Então uhum. ela ultrapassa os limites dela, ela não conhece, na verdade, quais são os limites dela. Em relacionamentos, muitas das vezes são solteiras há muitos anos, né? Ou então são sozinhas numa relação. Geralmente sai do papel de esposa e no que pode ou ser traída ou ser abandonada. Pensa que ninguém é bom o suficiente para ela, ela se coloca num pedestal, né? E é o que eu falei, os outros não gostam de pessoas que se colocam num pedestal, que se colocam superior, então onde que vai vir as competições, vai vir as inimizades. Atrai pessoas que são, a gente fala, os filhinhos da mamãe, porque ela tá na esfera do pai ainda, né? Então, ela também está indisponível. Ela ainda está esperando, não aceitou o pai, ou então não aceitou o que os pais tinham para dar para ela. Então, ela ainda está indisponível para o amor. Ela não consegue arrumar relacionamentos que a pessoa se comprometa realmente com ela, porque as pessoas ainda estão ligadas à mãe, estão buscando uma mãe, né? Então, ela atrai esse tipo de relacionamento para ela. Ela não consegue se divertir realmente. Esse é muito forte. Porque ela tá tanto no mental que às vezes ela tá numa situação super legal, tá num local legal, tá num momento muito legal da vida, mas ela não consegue estar ali presente. Ela não consegue desfrutar daquilo ali realmente. Ela não consegue sentir. E demora para ver que precisa de ajuda. Muitas das vezes ela nem pede ajuda porque ela fica com vergonha de pedir ajuda, né? Ela fala assim: Uhum. se eu pedir ajuda, eu vou sair lá do meu lugar superior e vou tipo assim, e vou ter que mostrar que eu não sou isso tudo, entendeu? Que Uhum, as uhum, pessoas acham que eu sou. uhum, Então ela vai criando uma armadura sobre ela, uma armadura ninguém consegue chegar até ela realmente no que ela tem dentro dela, né? Ela cria uma imagem porque ela não mostra todas as faces, vamos dizer, dela, ela não mostra todas as partes, ela só mostra aqui é perfeita, aqui é forte. E ela vai entrando num mundo muito de solidão, uhum, porque ela ajuda, salva todo mundo, mas ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue se expressar para outra pessoa, uhum. E nem né? Então são receber, né? pessoas muito cansadas. Isso, nem receber. São pessoas muito cansadas, muito exigentes, não só com elas, mas também com as pessoas ao redor, porque essa Uhum, exigência vem lá de trás. Essa exigência vem lá dos pais, né? Porque os meus pais não deram da forma que eu queria, e ela continuou com essa exigência com ela, porque se ela não aceita os pais como humanos comuns, ela se coloca como um super-humano. Ela uhum, acha que ela tem que ser um super-humano. Então a exigência vem muito forte para ela e para as pessoas ao redor. Ela não se acha suficiente, né? Então ela sempre, como sobre-humana, sempre tem que ser perfeita. E não existe essa perfeição, não. né? Então ela nunca tá suficiente. É como se ela tivesse, o corpo dela tivesse aqui e ela tivesse aqui ainda em cima, esperando o momento perfeito para entrar no corpo, que é o que nunca vai existir. Ela nunca é suficiente. Ela começa a estudar, estudar, estudar. Ela busca cursos. Ela nunca tá bom para ela. Ela Uhum, não consegue, porque ela não entende o essencial para ela. O que uhum, ela realmente precisa.
Então ela fica nesse, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não basta, porque ela não sabe o que realmente precisa. Nada que Então tá ela lá fica fora vai nesse, preencher o que ela nem sabe ainda que tem dentro, né? isso, é isso mesmo. Então ela fica lá nessa nuvenzinha, lá esperando o momento perfeito. E muitas das vezes ela nem age porque ela está esperando tanta perfeição que ela não faz aquilo que ela precisa de fazer. Uhum. Né? Então ela fica, não se move, porque tem que ser tão perfeccionismo, tem que ser tanta cobrança, né? Tanta pressão, que ela não se move, ela não dá um passo para aquilo, entendeu? Dentro dela mesma, acaba se Ela impedindo. olha, isso mesmo. Então ela não vê o essencial, não vê o suficiente. E ela não conhece ninguém, na verdade, né? As pessoas não conhecem ela de verdade, porque ela não se abre para as pessoas. Ela tem medo dessa rejeição, então ela tem medo de ser abandonada, então ela não se abre, não mostra o que realmente tem dentro dela. E ela olha muito para o externo, né? Então, o externo é energia masculina, né? Você ir lá, você fazer a ação, a fazedora é energia masculina. Enquanto você receber, esperar, esse acolhimento, isso é energia feminina. Menina. Então, são mulheres que vivem mais no fazer, mais no masculino. Elas não querem também enxergar a realidade, né? Elas vivem num mundo, numa fantasia que elas criaram, né? Vivem no mental delas e não enxergam. Às vezes estão em trabalhos ruins, em relacionamentos ruins, mas ela não quer enxergar aquilo. Porque Uhum. ela não se permite sentir. Ela trava o sentir dela. Na hora que chega aqui, não tem espaço para esse sentir entrar. Então, ela bloqueia, ela não se permite. Outra coisa, são muito competitivas com homens, com mulheres, né? E Ai, Natália do céu, pelo amor de Deus. eu falei, gente, entendam com muito carinho, com muito amor, que são coisas pesadas, mas são transformações, viu? Foi um despertar muito grande para mim, né? Uhum. E foi um despertar na dor. Eu não quero que vocês tenham esse despertar na dor, né? Por Uhum. isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, Essas né? Muitas, características. mu- muitas mulheres às vezes esperam ter um estresse muito grande no trabalho para buscar ajuda. Ou então, alguma coisa muito séria acontecendo no seu relacionamento amoroso para buscar ajuda, entendeu? Exato. Então, estou compartilhando hoje aqui com vocês de coração aberto, porque não quero que com vocês sejam assim, tá Uhum. bom? Geralmente são muito boas no trabalho, né? Porque o trabalho é o que? É um vício aceitável. Elas são viciadas no trabalho. Sim. Mas como é um vício aceitável na sociedade, mas está trabalhando. Então, então tá tudo bem. Uhum. Entendeu? Então é 90, a vida dela é 90% trabalho, 10% as outras áreas da vida. E aí traz um desequilíbrio grande na roda da vida, né? Isso, com certeza. Mas o que que elas fazem? Elas estão usando esse trabalho em excesso para se distrair da sua vida. Elas ajudam muitas pessoas para se distrair da sua vida, porque aí ela não precisa olhar para a sua vida. Uhum. Entendeu? Então elas ficam lá no trabalho. Dão conta de muita coisa, igual eu falei, não conhece seus limites, né? Não estão em contato com o seu sentir. Mas à medida que essa mulher ela volta, né, para si, volta para dentro de si, ela começa a ver as suas necessidades, ver o que realmente precisa, o que realmente está sentindo, né? E isso ela começa a se tratar melhor, Uhum. né? Porque ela está entrando em contato consigo, ela está vendo o que realmente eu preciso, qual que é a minha necessidade, né? E essas mulheres que a gente está falando, a Fortuna, a Salvadora, elas têm um nome técnico, né? Que a gente fala que é as codependentes. O que é as codependentes, né? Eu fico dependente da dependência que o outro tem sobre mim. Né? Uau. Então são relações e atrai, né? Sempre relações em desequilíbrio. Eu estou sempre fora do meu lugar, né? E por que que tudo isso acontece? Agora a gente vai entrar na constelação para a gente entender melhor. A Uhum. constelação é uma ferramenta poderosa porque a gente vai lá nas nossas origens, vai lá nos nossos antepassados para ver às vezes o que que a gente está carregando que não é nosso, né? Qual o peso que a gente está carregando, o que que a gente está repetindo, por que que a gente está agindo de tal maneira. Então a gente entende a raiz, o conflito a raiz, a origem desse conflito. Então Uhum. a gente vai utilizar muita constelação agora. Eu vou falar bastante sobre os nossos sistêmicos, sobre os emaranhamentos, né? Para estar explicando, entendendo por que que essas mulheres agem assim.
né? Muitas dessas mulheres, elas estão presas no amor cego, né? O que que é esse amor cego? Ela olha para os pais e fala, ah, eu vou salvar meus pais. Ela lá pititinha, naquele lugarzinho pequenininha dela, ela vai lá, nossa, mas é porque eu vou transformar eles, eu vou consertar isso, eu vou salvar, né? Eu não consigo lidar com o desconforto deles, porque eu nem consigo lidar com o meu. Então piorou deles, então eu vou salvar eles. Eu trouxe até uns bonequinhos para vocês entenderem melhor como que funciona essa dinâmica. Aqui estão os pais, né? Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui estão os pais. Vou pôr eles aqui no lateral. E aqui tá a filha. Ela se coloca acima. Pra cá, gente, é o passado. Pra cá é a vida. Ela vem, ela olha para onde? Quando ela tá fazendo esse movimento de olhar para os pais, de querer salvar os pais. Ela olha para os pais. Então, ela está olhando para o passado. Ela está presa na onde? No passado. Então, quando ela quer salvar os pais, além dela se colocar como maior do que eles, olha, se eu quero salvar a minha mãe, meu pai, eu estou me colocando no lugar da minha avó, da minha bisavó, eu estou me colocando antes deles, né? Então, ela se coloca num lugar que é muito grande para ela. Além de não ser o lugar dela, é um lugar com uma carga muito grande. Quem vem antes, eles têm a precedência, têm a honra. Porque eles tiveram que passar por toda uma história, tiveram que passar por toda uma, como eu falo para vocês, por todo um legado, toda uma história ali para que vocês, para poder passar a vida para vocês, para que vocês estivessem hoje aqui. Só eles sabem o que custou. Só eles sabem o que custou conseguir passar essa vida para vocês. Né? Então ela se coloca, né, voltando para cá, para um lugar que não é dela, para um lugar que é pesado. Então por isso que nas relações dela há o desequilíbrio, porque ela se acha super-humana. Eu sou superior, eu entro num movimento superior, eu estou me colocando num lugar que é muito grande para mim, né? Então ela se coloca como superior. E nas relações, então, se eu sou superior, eu tenho que doar mais. E aí vem esse desequilíbrio. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Vamos interagindo com a gente, conversando. Então, o que que acontece? Quando essa mulher, ela consegue se apequenar no seu espaço como filha e saber que, na verdade, não é os pais que precisam dela, mas é ela que precisa dos pais, porque eles são maiores do que ela. É ela que precisa desses pais no seu coração. Então, ela consegue ter forças para olhar para a vida. Até caiu. Ela consegue ter forças para ir seguir adiante. Então, elas acham muitas das vezes, né, que eu sei o que é melhor para eles, eu sei às vezes nem falam, mas às vezes na cabeça acha que é melhor, às vezes não passou nem por um décimo de tudo que eles passou, não tem nem filho, não é casada, mas acha que dá conta deles, né? Fala, mas é porque minha mãe é isso, mas é porque meu pai é isso, e não olham a grandeza, né? Se eles suportam uma vida, por exemplo, que às vezes seja difícil, olha a grandeza disso. Né? Às vezes, por um exemplo, porque meu pai está na depressão, por exemplo, o quanto que não deve ser difícil para ele suportar essa posição, né? Então, olhar com essa grandeza, né? O quão grande eles são, né? Entender que você precisou deles para você estar aqui hoje. E a gratidão. Então, outra coisa também que influencia, né? Tomar partido no relacionamento deles, né? Às vezes ela toma partido, às vezes fica do lado de um, mas nós somos 50% pai, 50% mãe. Não dá para você tomar partido de um. O relacionamento deles diz respeito apenas a eles, né? Quem nós somos na fila do pão para querer falar para uma pessoa que é grande o que ela tem que fazer. Entendeu? A gente está custando dar conta do nosso destino. Então, o destino deles é deles. Né? Se não fosse por esse relacionamento deles, vocês não estariam aqui hoje. Às vezes também essa mulher, né, ela começa a olhar para o pai, para os homens, da forma que a mãe olhava. Entendeu? Então, tem essa dinâmica também.
É, o que eu falei está fora do seu lugar, né, de filha. E ela, como ela é uma super-humana, ela não aceita a sua vulnerabilidade. À medida que ela vai se colocando como um humano comum, ela vai começando a aceitar as suas vulnerabilidades, aceitar, eu não sei de tudo. Ah, nesse momento eu não preciso ser forte, eu não preciso ser forte, eu não preciso ser forte em todos os momentos. Entendeu? Ah, eu posso repousar agora, eu posso sentir. Então ela começa a aceitar isso. Deixa eu ver. Então, quando ela toma, né, a vida desses pais, né, toma tudo que eles tinham para dar, aceita da forma que foi, ela começa a entender, né, a grandeza, a dignidade que foi eles passarem essa vida para ela. Uhum. Um E exemplo para vocês entenderem melhor. Essa água aqui é a vida que os meus pais me passaram. Eu só tenho essa água. Não tem outra água. É essa daqui que é a minha água. É nela que está o que eu necessito, que é o essencial para mim. Se eu sei que meus pais imperfeitos, eles me passaram tudo que eu preciso, o essencial, eu não vou querer ser perfeita. Eu não vou precisar ser perfeita. Porque eu sei que eles imperfeitos me passaram o essencial. Eu tenho o essencial. E aí, essa água, ela não vai abrir aqui sozinha e não vai virar na minha boca sozinha. Então, eu tenho que ir atrás dessa água. É um movimento, é uma ação para eu tomar essa vida. Não basta apenas receber. Eu recebi a vida deles, mas eu tenho que tomar. Até fazer para vocês entenderem, eu tenho que tomar. Por quê? Quando vier uma frustração da vida, quando vier um desafio, eu tenho força para lidar com esse desafio. Né? Porque eles me passaram e eu tomei essa força, eu tomei essa vida deles. Né? Então, eu não digo que, tomei a água, minha vida vai ser perfeita, minha vida vai ser linda, maravilhosa. Não, vai ter os conflitos, vai ter os desafios. Só que agora eu tenho a força, eu tenho o suficiente. Uhum. Né? Eu tenho o necessário para eu lidar com esses conflitos. Eu consigo criar um lastro emocional para me sentir minhas emoções e ver que eu consigo lidar com elas. Uhum. E ver que eu consigo, não vai ser essa raiva, não vai ser essa tristeza que vai me matar. Uhum. Eu consigo lidar. Então eu consigo me acolher, eu consigo me amparar. E outra coisa também é que a gente pode usar com a água em relação às exigências, né? Se eu tô com sede e bebo água, eu sei que a minha necessidade naquele momento era a sede. Então eu bebi água, eu matei a minha necessidade, então aquilo foi suficiente. Uhum. Agora, se eu bebo água sem estar com sede, eu posso beber a água lá do Himalaia, de Paris, da França, que não vai matar a minha sede, não vai, vamos dizer, não vai ser suficiente para mim, porque eu não estava com sede, então não era a minha necessidade. Uhum. Entendeu? Então, quando eu consigo enxergar as minhas reais necessidades, eu não fico naquela nuvem do eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, porque esse o querer, eu quero isso, eu quero aquilo, nunca é o suficiente, porque não é essa necessidade real. Então, tá aí a importância de você conectar com a sua real necessidade, porque aí sim vai ser suficiente. As pessoas na sua vida vai ser suficiente, você vai ser suficiente. Uhum. Entendeu? Então vamos lá, tô seguindo. Outra coisa também que a gente que faz, né, com que ocorra essa dinâmica, esse conflito nas mulheres, que eu falei que é ela ser a filhinha do papai, né? O que é a filhinha do papai? São mulheres que acham outras mulheres fracas, que acham às vezes a mãe fraca, o pai fraco, e aí ela assume esse lugar, né? Assume esse masculino como uma forma de honrar, como uma forma de se aproximar nesse masculino, né? Ocorreu uma exclusão desse masculino, então ela vamos se dizer, ela como uma forma de se aproximar, de honrar, ela se tornou esse masculino. Né? Então, muitas pessoas que às vezes sofreu o abandono, né, do pai, ou tem muitas feridas. Então, essa pessoa, ela exclui esse masculino. Mas, inconscientemente, ela tá querendo se aproximar dele. Então, ela se torna ele. Né? Que é o que ocorre com muitas dessas mulheres. Outra coisa também é... Tá...
lealdade, né? Então, que a gente tem que olhar bastante, né, no nosso sistema familiar, é sobre as lealdades. Será que eu estou repetindo o padrão da minha mãe? Será que eu estou repetindo o padrão de alguma familiar minha? Será que eu estou carregando alguma dor? Ou será que eu estou me colocando no lugar dessa outra pessoa? Então, é observar. Olhar o que está acontecendo. Em cada caso, em cada caso é cada caso. Então, tem que ser estudado individualmente, tá bom? Sim. Então, mulheres que nasceram para ser a solução também acaba se tornando essas mulheres fortonas, né? Ah, eu vim para ser a solução da minha família, eu vim para ser a solução. Eu não consigo sentir, eu só sou a solução. Eu não me permito sentir. Né? Então, essas mulheres também desenvolvem essa dinâmica. Mulheres também que guardam muita raiva, né? Que tem aquela raiva muito grande dentro de si, que às vezes é honra a algum familiar, né? Honra ao pai ou à mãe. Mulheres que se sentem superior aos irmãos, acham que é a mãe dos irmãos, também desenvolvem essa dinâmica. Mulheres que têm a dificuldade de amar o diferente, né? Que às vezes não tomou o pai, então fica procurando um relacionamento. Ah, eu quero a minha mãe, tá ainda procurando a mãe no relacionamento porque não aceita o pai, né? Não tomou esse pai, então não aceita, não se permite crescer com as diferenças, né? E a medida, e uma coisa muito importante, gente, à medida que a gente vai mudando a nossa postura, o outro também vai mudando, É verdade. né? À E é medida que a incrível. gente é incrível, porque tudo começa com a gente. A gente atrai as situações, tudo tá dentro da gente. Então não adianta culpar o outro, falar, ah, eu ajo assim que é porque fulano fez isso, é porque ciclano tá dentro de nós. Tudo Uhum. começa por nós Uhum. mesmo. Então, à medida que a gente vai mudando a nossa postura, o outro também vai mudando, né? E aí, e como a gente não precisa ser mais aquela super-humana, a gente não precisa ser a perfeita, então a gente vai, nossos relacionamentos vai equilibrando. Porque a Uhum. gente não é superior, então a gente dá o suficiente, porque a gente também é o suficiente em nós. Né? Então, essa mulher, ela consegue, quando ela consegue se olhar, ver o que ela realmente precisa, quando ela sabe receber ali, ela consegue se cuidar mais, ela consegue ver o que, que realmente nutre ela, o que, que realmente é essencial, né? E Uhum. ela vai se tornando mais leve, ela consegue pedir mais, se expressar mais, colocar mais limites, né? Uhum. Então, como que é a cura disso, né? Não existe, eu falo assim, que não existe a cura, porque não existe de um dia para o outro, é um processo. Né? Mas o que, que a pessoa tem que fazer? Então, primeiramente, é tomar a mãe, né? Tomar tudo que a mãe teve para te dar. Aquilo foi tudo que ela podia te dar. E foi o necessário para você. A sua mãe imperfeita te trouxe o necessário, o essencial. É o que você precisa, é o que te nutre. Você não precisa de mais nada, ela te trouxe. Então, você vai tomar todo esse amor dela, compreender esse amor que ela tem por você, né? Independente se eu conhecia ou não conhecia a minha mãe. O presente maior que ela podia te dar era a vida. Entendeu? Se você tá aqui vivo, se ela disse sim, te carregou 9 meses, ela já te deu tudo. Porque com a vida, você faz o que você quiser. Né? Se você tem a vida, você vai onde você quer, você transforma, você evolui, porque você tá respirando. Uhum. Então, a primeira coisa é tomar a mãe. A outra é tomar o pai, né? Tive a permissão, agora vou tomar o meu pai, né? Então, eu tô tomando essa masculinidade do meu pai, aceitando também tudo que ele tinha para me dar, sabendo que ele me deu o melhor. E ir para o lugar de filha, me apequenar, me humildecer no lugar de filha, né? Que quando a gente se coloca nesse lugar de pequena, a gente está aberta para receber e o universo realmente vai começar a dar, porque você está aberta para receber. Você não precisa ficar dando na esperança de alguém te salvar. Uhum. Entenderam? E e voltar para a esfera do feminino, que é para você desenvolver esse feminino, né? Então, eu tomo meus pais, me coloco no meu lugar de filha, nos meus lugares nas relações, né? E também eu volto para essa esfera do meu feminino, para eu desenvolver esse acolher, para eu desenvolver esse sentir, né? Que é tudo da energia feminina. Quando eu Se tenho permitir isso, chorar. isso se permitir chorar. Quando eu tô nessa esfera, eu consigo me acolher, eu consigo descansar nesse feminino. Então, não é as frustrações da vida, não é as dores da vida que vão me derrubar.
que eu consigo estar ali, eu consigo contar comigo, né? Confiar, contar comigo e saber que eu não vou morrer, que eu vou superar, que eu tô criando um laço emocional. Uhum. E a vida, gente, a vida tem situações duras, né? Porque a gente está nesse processo de evolução que não vai ter situações duras, que não vai ter desafios. Vai ter, sim. Mas o que que faz a gente existir? O que faz a gente existir é ter tanto situações ruins quanto situações boas. Uhum. Esse é o equilíbrio. O equilíbrio não é só um lado. Eu só conheço um lado porque eu tenho o outro. Uhum. Eu só sei o que é alegria porque eu sei o que é tristeza. E os dois lados têm a sua beleza. Uhum. Então eu consigo, não preciso desesperar, né? Eu não preciso desesperar porque eu sei que eu consigo lidar com os meus sentimentos, né? Então começa a se abrir, né, espaço, né, para você ser uma mulher realmente, né? Não ser a mãe, você realmente ser uma mulher. Entendeu? Se abre para receber. Então você não vai precisar de ter controle, porque você vai se pequenar, então você vai confiar, né, no destino, confiar no universo, saber que você consegue lidar com suas emoções, né, com seus desafios, sair desse perfeccionismo, tirar esse peso de ter que ser perfeita, porque isso gera um peso muito grande na gente, não existe Demais. perfeição. Não existe. É entender que você pode também ser vulnerável, que você pode errar, não saber de tudo, que você Uhum. pode descansar. E outra coisa também, resgatar o amor próprio. Muitas pessoas falam do amor próprio, mas como é que eu vou ter amor próprio se tá o meu masculino e o meu feminino brigando dentro de mim? Como que, se tá todo um caos, eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou me amar? Então, quando você resgata a sua história, resgata o seu lugar ali de filha, você entende que você já recebeu esse amor. Então, você consegue se dar esse amor. Uhum. Então, para também com as competições, com a exigência, você vai afrouxando essa exigência de viver só no mental, na rigidez, né? Você tira essa rigidez, você afrouxa essa rigidez, então você se permite ter mais prazer, alegria, criatividade na vida. Começa a suportar o sentir. Tem muita gente que fala, mas eu sinto muito. Será que você sente muito ou você tá no drama? Porque o drama, você não entra em contato com seus sentimentos. Você fica, eu tô triste, eu tô triste, tô triste, tô triste, mas não tá realmente. Você ainda não entrou na sua emoção ali mesmo. Uhum. Continua no mental. Então, o suportar é você estar com você. Às vezes tem muita gente que fala, eu gosto de. Eu não tenho problema em ficar sozinha, eu fico sozinha de boa. Mas suportar suas emoções sozinha, você consegue? Você se permitir sentir e suportar aquele sentir ali. Então, assim, a gente vai. Quando a gente tem eu falo assim, tem essas atitudes, essas ações, toma o pai, a mãe, volta para o seu lugar de filha, desenvolve esse feminino, então a gente vai se tornando mais leves. E esse se tornar mais leves é muito importante para a gente, porque a gente consegue se descansar. A gente não sente mais aquele peso, né? Aquela vida pesada. É, não estou falando que não vai ter situações duras, vai exigir da gente também ter uma certa dureza, que é esse equilíbrio que eu falo para vocês, mas a gente consegue descansar, a gente sabe que a gente pode contar com o nosso feminino também. Isso E eu abre quero portas deixar para os duas. relacionamentos também amorosos, né? Porque aí você acaba Sim, se permite, quando você se ama, você recebe o amor de uma forma diferente das outras pessoas, né? Porque muitas vezes você acaba não sim. recebendo e não aceitando o que vem de fora, porque você mesmo acha que não merece, ou você não se aceita, né? Você não sabe o que você precisa. Quando você sabe o que você precisa, sabe o que te faz bem, você não vai aceitar o que não te faz bem. Uhum. Entendeu? É bem isso, porque você entra em contato com as suas emoções, entra em contato com o seu precisar, que é algo muito importante esse precisar, gente. Uma das características mais fortes, eu acredito, das mulheres fortonas é eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida sozinha. É bem assim, mas para você estar viva aqui hoje, você precisou que duas pessoas fizessem você. Uhum. Uhum. Você precisou dos seus pais ali. Entendeu? Uhum. Então a gente precisa. A liberdade total, ela é eu falo até uma utopia, Ia. porque não,
Para você ter essa liberdade total, você não pode depender de nadinha de ninguém. E até pra gente, por exemplo, se eu tô sem carro, eu dependo do Uber, eu tô dependendo de alguém. Entendeu? Então a Exato. gente precisa, realmente. E eu quero deixar 3 perguntinhas antes da gente passar para o exercício, que para vocês refletirem, né? A primeira, o que é realmente ser forte para você? O que é ser força? Será que ser forte é você ser sempre forte ali, né? Ter essa falsa imagem ali de ser sempre forte? Ou reconhecer as suas vulnerabilidades, suportar ela, reconhecer que você precisa das pessoas, que você precisa de ser amada, vista e tocada por quem você realmente é. O que é ser forte? É você suportar todas as suas partes, né? Eu digo assim, a parte que eu não sei de tudo e a parte que eu tenho que realmente ser forte, tudo, ou é só essa falsa fortaleza? O que realmente é ser forte para você? A outra pergunta, vocês estão atrás de amor ou poder? Porque as duas coisas não casam. É o amor ou é o poder? E a terceira é você quer ser admirada por uma imagem, né? Por uma imagem de fortaleza, de perfeccionismo, porque é uma imagem. É uma imagem porque não está mostrando tudo de você, está te mostrando uma parte sua. Uma parte que às vezes é forte, uma parte que às vezes consegue dar bem numa situação, mas não está te mostrando os seus medos, as suas falhas, as suas vulnerabilidades. Então você prefere ser admirada por ser esse perfeccionismo, né? Essa fortaleza, ou você prefere ser amada por quem você é? Forte. Então, essa, essa são as 3 perguntinhas que eu queria que vocês refletissem, né? Com muito carinho, que são perguntinhas que, para mim, trouxe um despertar gigante, gigante mesmo. Uhum. Será que você está buscando? Será que eu estou buscando poder, admiração ou ser amada? Né? E quando você se entra nesse lugar de ser humano comum, é isso que você recebe, é esse amor. Você não precisa ser o super-humano. Você Uhum. não precisa ter só essa admiração, né? Só das partes suas boas. Uhum. Você consegue realmente ali ser amada, ter uma vida comum, com problemas ali, com situações às vezes difíceis, mas você está existindo. Você não está esperando você ser perfeita para você entrar no seu corpo e existir. Você está existindo, você está vivendo. Você está evoluindo, você está desenvolvendo. Uhum. Se permitindo. Se permitindo errar, né? Porque a mulher fortuna, ela não se permite errar, ela não aceita o erro. Ela se culpa e se cobra demais pelos erros. E eu tô falando isso porque eu fui essa mulher, né? De se Estou em cobrar, recuperação. né? Então, é de você querer se superar sempre e que as pessoas vejam isso em você e não aceitar que elas vejam as suas fraquezas, não aceitar que elas Sim, enxerguem que você também erra. E errar, primeiramente, para mim, era algo inaceitável para mim, não era nem pelo que os outros iam pensar e achar, porque chegou a um ponto de que esse perfeccionismo que você fala era tão grande que eu mesma me cobrava, eu mesma me culpava e não era nada de fora. Era tudo uma exigência sim. interna, algo que eu trouxe lá da infância e que fui carregando e sem perceber fui atraindo pessoas como essas que você falou. Então é engraçado, eu fiquei quieta, gente, o tempo todo, para dar tempo da Natália falar tudo que ela precisava e pra gente entrar nessa dinâmica que nós vamos entrar agora. Mas assim, porque eu fui me vendo nesse espelho todo que ela foi passando, né? Me identificando com muitas das coisas que ela foi falando. E eu tenho certeza que algumas das mulheres aqui sim. Mas quando você se permite ouvir isso e se permite fazer essa autoanálise e olhar para dentro de você e fazer uma dinâmica dessa, como nós vamos fazer agora, e também uma particular que eu recomendo muito, gente. Não é porque a Natália está aqui não, mas eu recomendo que depois da live vocês entrem em contato com ela ou com qualquer outra pessoa que vocês já tenham sido indicados a procurar uma constelação familiar, uma terapia de constelação sistêmica, porque realmente faz a diferença. Às vezes, em um processo Sim. só, né, em um trabalho que você faça, você já vai perceber tantas coisas mudando na sua vida. E como a Natália mesmo falou,
a mudança está em você. O que você quer de diferente na sua vida tem que começar lá dentro de você. Não é esperar do outro, não é vir do outro, porque Isso. só você sabe o que é melhor, só você sente o que é melhor para você. Então, isso que é muito importante. Tem até uns comentários aqui, tem vários comentários, Natália, gente, você foi falando, eu fui vendo alguns, até os homens comentando também, né? O Pedro falando aqui, ser amado por quem eu sou. É lógico que a maioria das pessoas, quando param para pensar nisso, elas querem isso. Mas nas ações delas, às vezes, elas não mostram isso, né? Às vezes, Sim, inconscientemente, as ações dela vão para outro lado, que é aquele de ter o poder, de ter a razão, de estarem certas o tempo sim. todo, né? Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas veem isso, elas percebem isso. E a gente, quando recebe isso, a gente não aceita. Mas por que eu estou recebendo isso? Por causa das suas ações. Você mostrou diferente, né? Então, Sim. aqui, ó, a Thaís falou: todo dia me lembro de me permitir errar. E isso é importante, gente. Para quem é essa mulher Sim. fortuna, essa pessoa fortuna, que acha que não pode errar, a gente tem que se permitir, porque o erro faz com que a gente acerte amanhã. O erro de hoje é um Sim, aprendizado para o amanhã. Então, não é errado errar. Eu sempre falo isso, exatamente. gente, não é errado errar. O errado é quando a gente persiste no erro, né? Então é quando a gente fica ali patinando no Sim. mesmo erro todo sempre. E a Eliana falou aqui, também me cobro muito. E é verdade, a maioria das mulheres hoje tem essa cobrança muito grande, né? Sim. Então, eu vou passar então para o exercício, tá? Por Se vocês favor. tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando, tá bom? Então, É, a Patrícia, ela pediu para participar. Eu não sei se ela fez o pedido mesmo para participar. De repente, se a gente pudesse colocar alguém na dinâmica, o que que você acha? De fazer para todo mundo e alguém puder entrar, alguém que queira entrar. Vai ser uma dinâmica geral, né? Não é específica. Então, sim, sim, eu ia fazer, é uma meditação, é uma autoconstelação para estar liberando, né? Entrando em contato com essa esfera do feminino, ai, que né? Com essa legal. esfera da energia feminina. Que legal. Entenderam? Então, pode também, a gente, mas é meio que uma meditação guiada, que é Aham. uma autoconstelação, é mais para a gente tá fazendo essa liberação. Tá? Então, eu vou pedir para vocês ficarem em uma posição que vocês se sintam confortáveis, tá bom? Num lugar que seja tranquilo, confortável. Colocar a musiquinha aqui. A gente vai fazer 2 exercícios de respiração, 2 ciclos. O primeiro ciclo respirações rápidas apenas pela boca. E o segundo ciclo são respirações lentas e profundas usando o nariz e a boca. Então a gente vai inspirar profundamente e soltar pela boca bem, bem lentamente, tá bom? Então vai Uhum. ser contando 4 segundos. Então vão ser 5 vezes cada ciclo, tá bom? Então uma posição que seja confortável para vocês. Vamos lá, vamos iniciar. Podem fechar os olhos. Vamos para o primeiro ciclo, tá? De respirações rápidas apenas pela boca. Então vamos lá. Primeira respiração. Agora respirações lentas usando o nariz e a boca profundamente. Vocês podem ir contando 4 segundos. Agora de olhos fechados. Vocês inspirem profundamente. E a cada inspiração vocês vão aprofundando mais em vocês. A cada respiração vocês vão tomando mais consciência da sua respiração, das suas memórias. E conectados com o momento presente, com o aqui, com o agora. Conectadas com o seu corpo. Vocês permitem ter um relaxamento profundo. E vão relaxando os pés, as pernas, os braços,
o abdômen. O relaxamento vai percorrendo pela sua coluna. Você sente como se a gravidade estivesse te puxando. Você se permite relaxar. Vai sentindo esse relaxamento no seu pescoço, na sua face. Conectada com o momento presente, com o aqui, com o agora. Nada mais importa. Apenas a sua cura. Então, se vier outro pensamento, gentilmente você deixa ir e vai se conectando com você, com o agora. E você começa a se visualizar caminhando por uma estrada. E você percebe como é essa estrada. O que está ao redor dela. E você vai caminhando, caminhando. E você vê que lá na frente vem vindo uma pessoa. E essa pessoa vai se aproximando de você. Você vai se aproximando dela. E você vê quem é essa pessoa. É a sua mãe. E você se permite olhar para sua mãe. Você olha nos olhos da sua mãe. O que a sua mãe está mostrando no seu olhar? O que você percebe no olhar dessa mãe? Como você se sente diante do olhar dessa mãe? E olhando para esse olhar, você começa a sentir, a lembrar de todas as situações que essa mãe já passou. Todos os desafios, todas as histórias. Você se permite perceber. Como um filme que se passa aí, na sua tela mental. E agora, atrás da sua mãe, vem a sua avó. E você olha para os olhos da sua avó. Você se permite perceber o que a sua avó está sentindo. E atrás da sua avó, sua bisavó. E atrás da sua bisavó, sua tataravó. E olhando para elas e percebendo talvez os destinos difíceis que elas passaram, as situações difíceis que elas passaram. Você pode repetir, tá bom? Em voz alta, as seguintes palavras. Minhas queridas ancestrais. Minhas queridas ancestrais. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Pelos seus destinos difíceis. Pelos seus destinos difíceis. Pelas histórias que vocês passaram. As histórias que vocês passaram. Pelas dificuldades que vocês viveram. Pelas dificuldades que vocês viveram. Pelas frustrações nos relacionamentos e no trabalho. Pelas frustrações nos relacionamentos e no trabalho. Pelas dificuldades de aprendizado. As dificuldades de aprendizado. Pela saúde ou pela morte precoce. Ou pela morte precoce. Pela violência que talvez eu nem saiba que tenha existido. Pela violência que talvez eu nem saiba que tenha existido. Pela tristeza. Pela tristeza. Pela raiva contida. Pela raiva contida. Por você talvez não tenha conseguido viver um grande amor. Por você talvez não tenha conseguido viver um grande amor. Ou casado com quem amava. Ou casado com quem amava. Pelos filhos que perdeu. Pelos filhos que perdeu. Eu sinto muito por tudo isso. Eu sinto muito por tudo isso. Que vocês viveram e passaram.
que vocês viveram no passado. E agora, em sinal de honra e de reverência, E agora, em vocês sinal se de honra, permitem no coração de vocês enxergar essa grandeza, essa grandiosidade de tudo que essas mulheres passaram para que vocês estivessem aqui hoje. E agora para vocês podem repetir no coração de vocês. Eu agora me abro aos poucos para a vida. E mesmo que minhas ancestrais tenham sentido mais dor do que alegria, a partir de agora eu me permito, em sintonia com a vida, viver muito mais alegria do que tristeza, para que nada tenha sido em vão. E vocês olhem para essas ancestrais, para essas mulheres, e podem repetir, né, novamente a elas. Queridas ancestrais, queridas ancestrais, eu tomo e agradeço eu tomo e agradeço tudo que vocês me deram, tudo que vocês me deram, com muita honra. com muita honra. E peço, por favor, que olhe com carinho que olhem com carinho se eu vivo mais alegria do que vocês viveram. se eu vivo mais alegrias do que vocês viveram. Me abençoe se sou mais próspera do que vocês forem. Me abençoe, sou mais próspera do que vocês foram. Se sou mais feliz no amor do que vocês foram. Se sou mais feliz no amor do que vocês foram. E se eu sou mais respeitada do que vocês foram. Eu sou respeitada do que vocês foram. Olhem com carinho para mim. Olhem com carinho para mim. Porque através de mim, tudo que eu vivo, vocês também vivem. Então agora temos a permissão. Agora você vai se virar para frente na sua visualização, vai deixar todas essas mulheres atrás de você e vai sentir a mão da sua mãe no seu ombro esquerdo. Sente essa força. Sente esse amor sendo passado para você. Sente toda essa energia feminina sendo passada. E agora, com as suas ancestrais te abençoando, você segue adiante. Você segue para o novo, com mais leveza. Você segue para o amor, para a prosperidade, para o respeito, para o prazer. Perceba como você se sente. E sinta essa força. Sinta a força dos seus ancestrais. Sinta esse fluxo sendo desinterrompido. Sente esse amor chegando até você. Respira. Inspira profundamente. Vai trazendo consigo sentimentos de alívio, de alegria, de acolhimento. Vai sentindo-se nutrida. Inspira novamente. E no seu momento você pode abrir os olhos. E aí, gente, como foi para vocês essa meditação? Conseguiram visualizar? Conseguiram sentir? Bruna, como que foi para você? Tem que falar agora? Deixa as meninas responderem aí, espero que
tenham todas conseguido se entregar, né, à dinâmica, porque é uma das dificuldades, né, dessa mulher, dela se entregar para esse Sim, tipo de dinâmica e que ela entenda da necessidade, né, de se permitir sentir. E nisso de se permitir sentir, a Letícia está falando, meu Deus, muito bom. A Alba Isa aqui, maravilhosa. Gratidão, Bruno e Natália. Eu que agradeço, Alba, por você ter se permitido estar aqui com a gente, por se permitir fazer essa dinâmica. E algo muito importante nesse processo, né, da gente fazer, da gente se libertar de verdade dessas amarras do passado. sim. E é muito importante para todas as pessoas, não só para as mulheres. Hoje a gente focou nisso porque foi algo que eu e a Natália sentimos muito forte no nosso coração, nas nossas conversas, nas nossas terapias, né? E sim. De passar essa informação e essa possibilidade para frente, porque se nós fomos tão abençoadas com isso, por que não colocar isso para outras pessoas? Uhum. E eu espero que vocês busquem por mais, que essa seja apenas seja apenas a primeira, né? Ou alguma das dinâmicas que Sim. vocês vão vir a fazer. Porque a Natália é uma pessoa maravilhosa, tem essa técnica que ela se desenvolve, né, nas suas terapias e que ajuda tantas pessoas. E você trazer isso para a sua vida, para o seu bem-estar, para a sua saúde, eu, como massoterapeuta, estou aqui para falar da saúde física, mas também da emocional, da mental, da espiritual, porque nós somos um ser holístico, né? A gente precisa dos Sim. outros, a gente precisa de outras técnicas, a gente precisa sim de terapeutas. Quem diz que não precisa de terapeuta é aquele que mais precisa de terapeuta, É a né? Aquele que fortuna. se nega, né? Aquele que se nega a receber ajuda, é justamente a pessoa que mais precisa. Então, se você puder fazer isso, faça por você. Muitas vezes, Natália, eu recebo pacientes, até mesmo na massoterapia, que falam: nossa, fulano deveria estar aqui, ciclano deveria estar aqui. Sim. Não, é você que precisa estar ali. Porque através da sua mudança, através do seu bem-estar, é você que precisava estar aqui agora, não é por acaso. Sim. É porque através da sua Obrigada. mudança, todas as coisas ao redor vão mudar, vão melhorar, porque a mudança está em você. Então, se permita. Gratidão, Natália. Gratidão é minha. Eu falei, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Gratidão a todos os comentários, tem muito amor por cada um. E, e sempre que precisarem, viu? Eu falo, cada caso tem a sua particularidade, então estou disposta, estou disponível, tá bom? O meu Instagram, depois eu vou falar com a Bruna, né, da gente divulgar e tudo e tal. Então, precisando, eu tô aqui, tá bom? Bruna, você também, né? As nossas trocas de saberes Sempre, continuam sempre. firmes, tá Sempre. bom? Então, Gratidão gratidão, imensa. gratidão, Olha, tem viu? tantos comentários aqui, tantas pessoas maravilhosas com a gente até aqui. Gratidão, tô emocionada, parabéns, muito libertador, muito bom, maravilhoso. É, Natália, você é maravilhosa, emocionante. É, todas agradecendo e falando que é fundamental, enfim. É, eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui presentes. A gente até passou um pouquinho do horário que nós tínhamos previsto e que vocês possam compartilhar essa live para que outras mulheres tenham essa possibilidade de uma dinâmica assim, que elas tenham interesse, que elas possam ter acesso à terapia, à constelação, né, familiar, que entre em contato com a Natália, que entre em contato comigo, eu posso passar o contato dela para quem não conseguir, mas está aqui, né, no Insta, que comentem, né, façam o seu comentário, o que você sentiu, né, como é que você se viu, e coloque ali, vamos conversar. Se você não tiver, não quiser colocar no comentário direto ali na postagem que eu vou fazer assim que acabar a live, manda no direct para a Natália, conversa com ela pessoalmente, ela pode te Sim, ajudar. Então, as Ari, mulheres fortes são mais fortes juntas, né? Todas nós com temos o certeza. poder dentro da gente, mas quando a gente se une, esse poder só aumenta. Então vamos aproveitar essa oportunidade e aumentar e expandir esse poder para mais pessoas e para que a gente se sinta cada vez mais fortificada, mais fortalecida para continuar nos desafios que com certeza vão vir daqui para frente. Gratidão. Com certeza, a gratidão é minha, viu?
Vamos fazer um print aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários vamos. aqui. Desativar aqui. Vamos lá. Vamos fazer um print. E eu com essa cara de choro. Faz parte, né? Faz parte. Faz Vamos parte. fazer um print. Quem quiser também compartilhar nos seus stories, marca a Natália, me marca. E aí a gente vai também repostar vocês, tá bom? Muita gratidão a todos. Espero que tenha contribuído muito para a vida de vocês, assim como tem contribuído para a minha, a terapia aí junto com a Natália. Boa noite a todos. Natália, tem alguma frase, alguma coisa para deixar pra gente, além de tudo que você já passou aí, dessa contribuição imensa pra gente? É isso, é você se permitir. Permita se descobrir, permita se aprofundar em você mais, permita entrar em você mais. Viu? Se permita permitir. Essa eu acho que nem é uma frase, é uma palavra que ela é fundamental para Permissão. tudo. Legal. Se permita se autodesenvolver, se permita buscar ajuda, se permita sentir, se permita existir, se permita ser amada. Viver. Gratidão a todos, gente. Isso. Boa noite. Uma boa semana para vocês. Até a próxima. Beijo, viu? Tchauzinho.